Fala pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre o mercado de condomínios logísticos. Vim trazer alguns números, trazer alguns dados e uma análise sobre o comportamento do mercado esse ano e nesse momento que nós estamos passando. Então, primeiro para entender a análise, nós estamos tratando aqui só de empreendimentos que são considerados condomínios logísticos, que estão dentro de uma estrutura de condomínios. Não estamos considerando aqui aqueles empreendimentos que são galpões isolados, standalones, esses empreendimentos. Hoje no Brasil existe um estoque de aproximadamente 23 milhões de metros quadrados e só o estado de São Paulo concentra 60% desse estoque, estamos falando de 13 milhões de metros quadrados. Tá? Eu queria mostrar dentro da nossa plataforma do CRTU uma análise especificamente do mercado do estado de São Paulo, que é o que representa a maior parte, é o que também guia um pouquinho os outros mercados do país. Dentro da plataforma do CRTU, nós conseguimos fazer diversas análises, enquanto nos prédios comerciais nós tratamos por regiões e classes, podemos fazer algumas análises específicas. No mercado de condomínios logísticos é muito comum que a gente diferencie as análises por raios. Estou entrando aqui para vocês entenderem o que foi a análise. Então fica definido aqui um raio de 30 km da capital, um raio de 60 km e os empreendimentos que estão além de 60 km. Então é muito comum nas análises que vocês virem os fundos de investimento fazendo, outros players do mercado falando sobre o mercado, é muito comum. E vocês vão ver depois que faz muito sentido, porque o comportamento é bem diferente entre os raios. Tá? Então, já falando um pouquinho de alguns números, os raios eles têm basicamente a mesma quantidade de estoque quando nós dividimos, então são aproximadamente 4 milhões e poucos metros quadrados no raio 30, 4 milhões de metros quadrados no raio 60 e mais 4 milhões de metros quadrados além do raio 60. O que diferencia? Que no raio 30 existem muito mais empreendimentos do que no raio 60 e do que no raio além do 60. Então é muito interessante entender isso, porque apesar de ser o mesmo estoque, o raio 60 principalmente, majoritariamente tem condomínios maiores, muito maiores do que os empreendimentos que estão no raio 30. E até por razões óbvias, se nós formos pensar que aqui dentro do raio 30, nós já estamos bem inseridos aqui dentro da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo, e existe muito pouco espaço nesse mercado. A taxa de vacância, ela também tem um comportamento bem diferente entre os raios. Tá? Então, o raio 30 é um raio que tem a vacância bem baixa, abaixo dos 15%. O raio 60 na casa dos 17%. E além dos 60 quilômetros, é uma vacância de aproximadamente 22%. Então, também esses mercados, a vacância ela faz bastante diferença, bastante distinção aqui entre os raios. Isso também tem a ver com o centro consumidor e como que os players têm agido com a estratégia de ter mais empreendimentos próximos da cidade e, consequentemente, as empresas também priorizam estar mais próximos da cidade de São Paulo. E aí a gente poderia falar aqui sobre o conceito do last mile e outros conceitos que são de realmente ter mais agilidade em entregas. Um outro número que é interessante de avaliar é o preço pedido de locação, que também tem bastante diferença entre os raios. Então, quanto mais próximo da cidade, mais caro normalmente é a tendência do preço do aluguel. No raio 30, por exemplo, nós temos uma média de preço pedido de locação de aproximadamente R$ 21. No raio 60 de aproximadamente R$ 18 e além do raio 60 na faixa de R$ 15 por metro quadrado. Parece que não, mas R$ 2 por metro quadrado, principalmente nos condomínios logísticos, faz bastante diferença. Então, quando nós estamos falando de locações de 10 mil metros, 20 mil metros, impacta bastante na operação em si. Um número que eu acho que é interessante de trazer também é a relevância que tem ganhado os fundos de investimento imobiliário na parte de condomínios logísticos. Só no estado de São Paulo, apesar do momento que nós estamos vivendo, nesse ano de 2020, os fundos expandiram cerca de 20% do estoque. Aproximadamente 70%, 72% do que está em fundo de investimento imobiliário está no raio de 60 quilômetros. Não são empreendimentos tão próximos à capital, mas também não são empreendimentos tão distantes. Então esse é um outro número que também é um número bastante importante, eu acho que bastante estratégico para quem é cotista de fundos de investimento imobiliário, e isso explica por esses conceitos que eu falei anteriormente. Então, tanto o preço de locação, a vacância, então são empreendimentos grandes, empreendimentos de
Bresco, Prologis, GLP, enfim, e outros players, Autonomy, Hines, BR Properties, que tem vários empreendimentos e que com especificações bem altas e que faz bastante sentido dentro da estratégia de fundo de investimento. O Fernando, nos vídeos anteriores, eu acho que de uns 2 meses atrás, ele trouxe um número bastante interessante sobre os condomínios logísticos, que era que só no ano de 2020 já tinham acontecido mais de 200 transações no Brasil todo. Né? E é interessante que em 2 meses esse número chegou agora, passou de 300 movimentações, então cresceu 50% em 2 meses. Então é bem legal ver como o mercado está aquecido, realmente essa relevância do e-commerce, desse momento que nós estamos passando, tem realmente feito sentido dentro da estratégia dos empreendimentos logísticos. Falando só do estado de São Paulo, nós estamos falando de mais de 150 movimentações, né? Então, quando nós falamos que o estado de São Paulo ele representa realmente, basicamente, o que está acontecendo no mercado, isso é uma realidade, né? E é interessante também pensar, dentro dessa análise que nós falamos dos raios, que o comportamento ele segue a mesma coisa. Então, no raio de 60 estão acontecendo as maiores movimentações, né? Então, tiveram várias movimentações relevantes. Então, tiveram locações de Amazon, de Mercado Livre, e entre outras, bem grandes, né? Que fizeram esse número aumentar bastante. Faz parte da estratégia dessas empresas de continuar crescendo, continuar expandindo as operações deles, não só no estado de São Paulo, mas no Brasil de modo geral. Podem aguardar que o mercado de condomínios logísticos vai continuar crescendo. As movimentações no raio 30 são transações num volume um pouco menor, mas isso ainda continua fazendo bastante sentido por conta da taxa de vacância baixa, dos preços mais altos. E falando do estado de São Paulo, nós temos bastante rodovias e eixos que são muito estratégicos, são muito importantes para o negócio, e que mesmo que o empreendimento está além dos 30 quilômetros, mesmo assim essas empresas conseguem operar com bastante qualidade dentro da capital, né? E eu acho que é importante falar também de como o mercado de condomínios logísticos no Brasil ainda ele é um mercado que está crescendo, né? Ainda é um mercado pequeno em consideração em relação a outros países que já são muito mais avançados nesse setor, né? Nesse segmento, o México, os Estados Unidos, entre outros países, né? Mas é um mercado que tem crescido bastante. O Brasil tem um potencial construtivo muito alto, né? Tem muito espaço no Brasil, então isso é importante. A gente vê que no futuro, com certeza, vão acontecer cada vez mais e mais expansões. Eu acho que é importante mostrar dentro da plataforma quais são esses números e entender também um pouquinho do que é essa atividade construtiva, quais são as previsões aí das próximas entregas, o que existe em projeto, para poder também olhar para os próximos anos e entender esse mercado. Eu estou aqui no painel histórico e olhando então todos os condomínios logísticos do Brasil. Aqui eu não estou fazendo nenhum filtro de região ou classe, e aqui o que a plataforma me entrega é um número de 587 condomínios entregues no Brasil, tá? Com um estoque então de 23 milhões de metros quadrados. Aconteceram 264 mil metros quadrados de entrega nesse trimestre, no fechamento do segundo trimestre de 2020, e existe uma atividade construtiva de aproximadamente 2 milhões de metros quadrados, né? Então esse é um potencial construtivo aí dos condomínios logísticos, e existem outros 18 milhões de metros quadrados em projeto ainda. É claro que diferente do comportamento dos prédios comerciais, os condomínios logísticos eles têm essa vantagem, eu diria, de poder construir muito rápido, né? Então, muitos players têm terrenos, têm intenções até de construção, mas enquanto o mercado não aquece, enquanto não tem realmente potenciais locatários, né, esse mercado ele continua, ele deixa em projeto ali, eles não começam a construção, né, de nada, e a construção, uma vez que começa, também é uma construção que acontece muito mais rápido do que o mercado de prédios comerciais, né? Então esses 18 milhões aqui, se fossem prédios comerciais, assustaria um pouco, né, pensar nesse número, mas os condomínios logísticos, esse é um número muito, muito normal. Eu creio que com essa taxa de vacância que nós estamos de modo geral, né, no Brasil 17%, isso ajuda também bastante para esses players começarem a tirar esses projetos do papel e começarem a construir. E desses 18 milhões de metros quadrados em projeto, só no Sudeste são 14 milhões de metros quadrados. O centro consumidor, né, o principal centro consumidor do Brasil ainda é a cidade de São Paulo, né, e principalmente o estado de São Paulo, e
É óbvio que à medida com que também o país, né, começar a se desenvolver mais, que outras cidades também passarem a ter uma relevância maior, eu acredito que o e-commerce tem sim realmente expandido esses horizontes, né? Então, as operações do e-commerce que têm ganhado cada vez mais relevância em outras regiões, e aí nós poderíamos cruzar aqui várias informações de PIB, de taxa de desemprego, para poder entender também como esse mercado ele é impactado sim por esses índices, né? Como ele responde a esses índices. Tá? Agora nós estamos num momento que é muito delicado, mas até por conta hoje do modelo de vivência mesmo, de experiência das pessoas, o e-commerce tem crescido, então tem compensado, né? Talvez se fosse uma crise de uma outra forma não teria tanta essa expansão, foi um pouco do que a gente viu na crise passada, entre 2015 e 16, 17, então foi realmente um mercado muito mais estagnado, onde não tinha uma expectativa tão alta de crescimento, de movimentações, mas agora está um pouco diferente, né? Apesar do susto, mas os negócios têm acontecido, o mercado tem crescido, tanto em prédios comerciais como em condomínio logístico, né? É normal que hajam retrações pontuais, então se nós formos analisar especificamente por eixos, ou talvez cidades específicas podem ter sim sido impactadas de uma forma ou de outra, e aí no condomínio logístico, né, nesse mercado, qualquer devolução impacta, porque estamos falando de milhares de metros quadrados, mas em compensação é um mercado que nós temos visto rumo a um crescimento. Realmente a leitura para os próximos trimestres, para os próximos semestres é de que seja um mercado que vai continuar crescendo, que os fundos de investimento que já estão muito voltados, né, com os olhos muito voltados para esse mercado, eles vão continuar olhando. As pessoas gostam bastante desse modelo de fundos, né? É um mercado que tem performado bem, tem chamado bastante atenção, principalmente pelos contratos atípicos, pelo modelo de negócios, né? É um mercado que, apesar do momento atual, mas tem caminhado com uma estabilidade, em alguns momentos até crescido. Realmente, quando olhamos esse raio de 60 quilômetros, é um raio que performou bem esse ano, tem performado bem. Ainda no fechamento do segundo trimestre desse ano, nós batemos a segunda maior absorção em 7 anos, né? Então, isso mostra o potencial do mercado de condomínios logísticos. Espero que vocês tenham gostado, curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal para continuar recebendo conteúdos como esse e até mais!